Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram e que nos motivam a buscar e fazer mais pelo Senhor. Amy Carmichael, uma das missionárias solteiras mais queridas da história de missões. Várias das pessoas que a conheceram de perto testemunharam que ela era a pessoa mais parecida com Jesus que tinham conhecido ao longo da sua vida. Amy Carmichael nasceu na Irlanda em 16 de dezembro de 1867, numa família relativamente abastada. Os Carmichael tinham vários moinhos de farinha e isso lhes trazia uma vida relativamente confortável. Desde muito cedo ela conheceu o Evangelho, sendo criado numa família que era uma família cristã. E há uma história da sua infância muito bonita. Ela queria ter olhos azuis, como o resto da família, mas os seus eram castanhos. E uma noite ela orou muito pedindo a Deus que lhe desse olhos azuis. E na manhã seguinte ela percebeu que não os tinha. E no entretanto o que lhe disseram foi: o Senhor pode fazer, mas se Ele não fez, existe um motivo. E qual é o motivo? Um dia tu talvez venhas a perceber, o Senhor vai te ajudar a perceber. Sendo criada de uma forma relativamente confortável, numa família que tinha bons recursos, a sua família teve uma mudança de situação a partir do momento em que o negócio da farinha foi perdendo força. E quando o seu pai veio a falecer, a família já não estava com tanta facilidade, vivendo então em Belfast. Foi nessa realidade que a Amy teve várias experiências marcantes. Uma delas foi conhecer o movimento Keswick de santidade. E sendo já uma convertida em Cristo Jesus, ela ali percebeu as bases daquilo que era uma consagração verdadeira da vida para andar com Deus. Numa destas ocasiões, voltando a casa, ela deparou junto com os seus irmãos numa senhora de idade carregando um peso muito grande. E ela então ajudou esta senhora, aliviando o seu fardo e carregando, e começou a perceber o quanto isto implicava num amor prático. Ela olhou para as meninas que trabalhavam nas vários moinhos de farinha da família e começou um trabalho para ajudá-las especificamente a desenvolverem-se no seu próprio conhecimento. E este trabalho viria a ser uma marca para aquilo que seria o seu futuro. Com 24 anos de idade, Amy sentiu um chamado claro da parte do Senhor, que se ela queria realmente dedicar a sua vida a Deus, ela deveria seguir para os campos missionários. E no ano seguinte ela estava então como missionária no Japão. No Japão ela sofreu várias dificuldades. A sua saúde não se adaptou bem ao clima, ela teve várias dificuldades com a língua e começaram os problemas com outros missionários. Enquanto ela queria viver uma vida muito próxima da população e do povo, assemelhando-se na forma de vestir e de falar, os outros queriam continuar sendo europeus, viver a sua vida um tanto distanciada, e isto acabava por criar alguns conflitos. A verdade é que Amy ficou apenas 15 meses no Japão. E tentando recuperar de um esgotamento físico, ela esteve algum tempo no Ceilão e voltou até à Inglaterra para tomar conta de Robert Wilson, já nesta altura bastante idoso. Ele era o líder do movimento Keswick na Inglaterra e tinha-se ligado profundamente a ela como se fosse um pai adotivo. Voltando a missões, então nós vamos encontrar Amy Carmichael na Índia, onde ela vai passar o resto da sua vida missionária, cerca de 25 anos. Ela ali foi logo identificada pelos outros missionários como alguém excêntrico. Ela era diferente na sua forma de encarar a sua comunhão com Deus e também na sua prática diária. Ela entendia que era necessário o missionário se adaptar o máximo possível à realidade e ela não pedia recursos para nada da sua vida, ela dependia exclusivamente da oração. Percebemos claramente a influência que a linha seguida por Hudson Taylor na China tinha sobre o coração e a mente de Amy Carmichael. Uma experiência marcante para ela aconteceu em 1901, quando ela conheceu Prina. Prina era uma menina de 7 anos que fugiu de um templo indiano. E ao conhecer esta criança, ela descobriu um dos segredos, digamos, malditos da religião hindu. Os hindus, vivendo muitas vezes em pobreza extrema, vendiam os seus filhos, meninas no caso, para alguns templos. Estas meninas eram então consagradas aos deuses, elas eram consideradas esposas ou casadas com os deuses, o que significa que elas estavam à disposição de todos os adoradores masculinos que ali chegassem. Na prática, nós estamos a falar de pedofilia, prostituição infantil, encoberta por ato religioso e perfeitamente aceitável dentro daquilo que era a cultura. Horrorizada com aquilo que estava a acontecer, Amy então começou a dedicar a sua vida a tentar salvar estas crianças. Era um trabalho extremamente arriscado, tanto para ela como para aqueles que estavam com ela. Foi nessa altura que ela teve uma resposta para a sua oração de infância. Procurando adaptar-se o máximo possível e passar despercebida no meio do povo, ela usava vestes indianas, ela utilizava a língua local, a língua tamil,
e ela passava a borra de café sobre a sua pele para poder ficar um pouco mais escura, mais próxima da cor das pessoas da terra. Mas se ela tivesse olhos azuis, não tinha como se misturar com o povo, mas os seus eram castanhos. E ela percebeu que o Senhor sempre responde às nossas orações da forma certa e daquela que é ideal para nós. As histórias de Amy Carmichael nessa ocasião são muitas. Histórias de verdadeira espionagem, histórias de resgate de crianças em situações tremendas. Nos primeiros anos deste seu trabalho, ela teve a alegria de ver o número de crianças indo crescendo. Ao fim de 12 anos, eram 130 meninas que já estavam sob sua guarda. O ataque do inimigo foi feroz. Várias ocasiões, Amy foi acusada de rapto. Ela esteve acusada e levada a tribunal, por vezes, com o risco de passar a pena de vários anos de prisão. Mas unicamente confiando no Senhor e em oração, ela continuou a batalhar este trabalho e levando diante esta responsabilidade. Ela criou então esta organização, a Associação Dohnavur, que era o local onde ela estava. Ali todos aqueles que trabalhavam precisavam confiar exclusivamente no poder da oração. Nenhum dos obreiros era aceito, alguém que não aceitasse viver de acordo com todas as realidades da contextualização, ou seja, viver o máximo possível dentro da cultura indiana, aprender a língua e confiar exclusivamente para a oração na resposta daquilo que fosse feito. Alguns obreiros que se apresentaram foram rejeitados por Amy e algumas pessoas não conseguiam entender porquê, mas ela confiava exclusivamente na oração. Ela dava uma ênfase muito grande à educação formal destas meninas. Elas eram resgatadas não apenas para serem salvas, mas para poderem estudar e poderem crescer no seu caráter. Um dos grandes dramas que Amy viveu era porque nesta altura era muito difícil entender uma missionária solteira. Os missionários tinham que se casar. E diante deste desafio, o inimigo trabalhava na sua mente, colocando as dúvidas a respeito do futuro. Se ela não casasse, ela não teria um apoio de uma família, ela não teria filhos para estarem com ela mais tarde. Foi no momento de retiro espiritual, na montanha Aruma, em que ela sentiu claramente o Espírito Santo lhe dizer: eu tomo conta de todos aqueles que são meus. E assim ela descansou no Senhor pelo fato de não buscar um casamento, apesar de ser uma moça muito dotada e uma mulher bonita, que certamente teve várias oportunidades de se casar. Ela criou então a Organização das Irmãs da Vida Comum. É algo muito parecido, uma ordem religiosa, digamos, semelhante àquilo que nós encontramos na Igreja Católica, mas para moças solteiras protestantes, em que se dedicavam ao Senhor, confiando exclusivamente na oração para o seu sustento e numa vida dedicada a Deus. Aqui, Amy encontrou a sua família. Ela era chamada por todas aquelas meninas resgatadas de Ama, que era a palavra mãe na língua Tamil. Foi assim que ela viveu e dedicou a sua vida ao Senhor, até que em 1931 ela teve uma queda muito grave que a limitou em termos de movimentos. Ela passou a estar fechada praticamente dentro do seu quarto e na sua varanda. Podíamos pensar que ela pudesse ficar deprimida ou desanimada, mas ali mesmo fechada no seu quarto e na limitação deste confinamento. É tão interessante pensarmos nisto hoje, não é? Ela dedicou a sua vida ao Senhor, à vida de oração, escrever cartas para abençoar pessoas, fazer aconselhamento daqueles que chegavam a ela e escrever livros. Amy escreveu ao longo da sua vida 35 livros diferentes, livros de comentário bíblico, livros de devocionais, livros de poesia, livros de histórias a respeito daquilo que era o que Deus estava a fazer na sua vida. Ao longo destes anos, o Senhor continuou respondendo às suas orações e permitindo que houvesse coisas extraordinárias na sua compreensão espiritual. Ela ensinava àqueles que estavam perto dela: nós nos dedicamos a coisas que as pessoas em geral não vão entender. Nós precisamos entender que o nosso trabalho nunca será mais profundo do que a nossa convicção e o nosso compromisso com Deus. Primeiro, o nosso compromisso com o Senhor, depois a profundidade do trabalho. Em 1948, a Amy caiu novamente, agora no seu quarto, e aí ficou confinada à sua cama, mas mais uma vez continuou a mostrar a sua devoção ao seu Deus, servindo com alegria e mostrando a diferença de alguém que confia no Senhor. Talvez num dos seus textos mais bonitos, a sua convicção final, nós possamos perceber um bocadinho daquilo que era o compromisso desta mulher com Cristo. Neste compromisso muito simples, ela deixou alguns pontos fundamentais. O meu voto. O que Deus me disser para fazer, na sua graça farei. Meu constrangimento. O teu amor ao Senhor Jesus me constrange. A minha confissão. Tu és capaz de me guardar naquilo que eu me comprometer contigo. Minha alegria.
Tu és a minha alegria, ó Deus, a minha disciplina, o que eu não escolhi, mas que tu me mostraste. A minha oração, conforme-me, Pai, à tua vontade. O meu lema, amar para viver, viver para amar. A minha porção, o Senhor é a minha porção. Com 83 anos, em 1951, Amy partiu para a glória para estar com o seu Deus. No testemunho de Amy Carmichael, nós encontramos uma mulher forte, corajosa, ousada no Senhor, que empreendeu um ministério que ninguém conseguia entender, que era muito diferente daquilo que esperavam que ela tivesse, mas que através da força da oração e do compromisso com o Espírito Santo na sua vida, fez a diferença na história de missões e marca a nossa vida como exemplo maior. Olhando para a vida de Amy Carmichael, nós percebemos que estamos andando com gigantes, vidas que certamente nos inspiram.